Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana, encerrada no dia 3 de junho de 2022. Vem comigo. Então vamos lá. Sempre aquele nosso disclaimer, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, conteúdo da aula de hoje. Eu vou tentar mostrar para vocês se a gente está num repique de alta dentro de um mercado baixista ou se a gente está voltando para um mercado de alta. Comentar sobre inflação, juros e renda fixa no Brasil, as oportunidades. Commodities, desempenho das bolsas americanas na última semana. Saldo estrangeiro na B3, aqui uma notícia importante. Dólar no Brasil e a situação do Ibov e perspectivas para o curto prazo. Bom, então vamos lá. Então, isso aqui eu já tenho comentado com vocês, que das bolsas que a gente acompanha, a única que está em mercado de baixa, bear market, é a Nasdaq. Por quê? Porque ela teve uma queda superior a 20% do último topo. Essa queda já dura mais de 6 meses, um conceito também que eu já mostrei para vocês, sendo que o topo maior, o topo histórico da Nasdaq aconteceu em 2021, tá? Então tá aqui, né? A gente teve a pandemia, essa queda brusca aqui na pandemia, depois a Nasdaq subiu fortemente e agora ela já recua, que eu mostrei na semana passada, 50%, que é um patamar importante. Tá? Então isso aqui, eu dei uma ampliada para vocês verem, tá? Usualmente os mercados corrigem, tá? Entre 50% e 60%. Tá? Já corrigiu 50%, pode ser que caia um pouco mais, mas já é uma faixa que a gente tem que ficar de olho. Tá? Aqui eu coloquei o desempenho das bolsas americanas, se eu só mudar aqui, das bolsas americanas nos últimos 5 anos. Tá? O Dow Jones, né? O Dow Jones ele ainda tem uma alta aqui de 55%, o Dow Jones, o S&P 68% e a Nasdaq 113%, mesmo com essa correção. Se a gente passa por um horizonte de 6 meses, a gente vê claramente que nessa correção que na Nasdaq começou em novembro e o S&P e o Dow Jones em janeiro, a gente vê claramente que o índice que mais caiu foi a Nasdaq. Ela tinha a que mais subiu em 5 anos e a que mais caiu nos últimos 6 meses. Então a correção está maior na Nasdaq, depois no S&P e depois no Dow Jones. Tá? Então isso aqui é uma coisa, um conceito que a gente vai mostrar para vocês. Se, num passado recente, a prioridade dos investidores estava nas ações de crescimento, nas ações de tecnologia, agora está tendo uma corrida às ações que elas têm menor crescimento, mas que já dão lucro agora. Então, é bancos, commodities e assim vai. Tá? Então, esse movimento está acontecendo tanto lá fora como aqui no Brasil. Tá? Eu já tinha mostrado para vocês que visando proteção, algumas casas de research no Brasil estão indicando short no S&P para proteção. Não é aquela posição short seca, venda. Não, eles estão vendidos numa parte do portfólio para proteção da carteira nesse curto prazo que muitos acreditam que está muito difícil. Tá? Comentei com vocês também que eu particularmente não aposto na venda nesses cenários incertos. O que eu faço é uma redução do portfólio comprado. Também já falei isso para vocês, tá? Algumas notícias corporativas, né? Isso aqui eu já tinha mostrado. A Tesla teve uma forte alta do Covid para cá, né? E recuou bastante, né? Nessa semana, mesmo com a queda divulgada aqui na Infomoney no dia de hoje, né? Porque ontem o dono da empresa anunciou que vai reduzir 10% dos trabalhadores, né? A ação caiu, mas se vocês perceberem, está praticamente no mesmo preço da semana passada, tá? A Amazon subiu um pouco essa semana.
O Facebook está praticamente estável nas últimas 3 semanas. Netflix subiu um pouquinho, pouca coisa, apesar da longa queda, né, recente. E a Apple também praticamente estável. O Google subiu um pouquinho e o Microsoft também está estável. Bom, isso aqui é uma coisa importante. Várias dessas ações chegaram a cair, por exemplo, Netflix 70%, Facebook mais de 50%. E agora a gente vê claramente que houve uma pausa na queda. Essa pausa pode ser temporária para depois voltar a cair mais, ou a gente pode estar sinalizando um fundo, coisa que a gente vai discutir no futuro, tá? Então aqui, o Dow Jones vinha caindo já desde janeiro, né? Fez esse topo secundário aqui em abril e caiu fortemente. Caiu quase 15% de abril para cá. Porém, fez um fundo, subiu, já tinha comentado semana passada, e superou esse topo aqui e agora ficou estável nessa semana, tá? A gente vai ver que quais são as possibilidades. Isso aqui a gente está marcando um topo e depois o ativo voltar a cair, perder esse fundo e novos fundos. Aí configuraria um bear market. Ou a gente testar de novo esse fundo e voltar a subir. Ou melhor ainda, a gente fazer um fundo aqui mais alto e voltar a subir. Também vou mostrar isso mais para frente, tá? Então a gente está num momento de indefinição. O que a gente quer é isso aqui. Topos mais altos e fundos mais altos. Se a gente voltar naquela imagem, a gente já está aqui, ó, um topo, esse aqui já está mais alto. Agora a gente precisa de um fundo aqui, tá? Para depois fazer um novo topo e configurar a tendência de alta, tá? Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre análise técnica, tem meu livro, né, na Amazon e tem também vários cursos do site. Bom, então nessa dicotomia, né, se a gente vai voltar a cair mais ou vai voltar para a tendência de alta, a gente tem várias notícias contraditórias, né? O JP Morgan nessa semana, o CEO, falando que a economia americana está prestes de um furacão. Aí ele até comenta na reportagem que pode ser uma tempestade curta ou pode ser um furacão mais pesado, tá? Eu peguei isso aqui que eu mostrei do Jim Rogers, ele falando, né, que ele acreditava que essa correção aconteceria, mas que ainda a gente vai ter um novo rally de alta durante o ano, tá? Isso publicado em negócio. Bom, uma coisa importante é que o bear market, né, que é aquela queda prolongada de uma tendência de baixa, ela acontece usualmente na recessão econômica. Algumas pessoas me pediram para explicar melhor esse gráfico que eu já mostrei para vocês, que eu tirei do canal no YouTube, Stock Charts, produzido pelo Larry Ellison. O que ele fala? Ele fez uma correlação entre os juros do Fed, tá? Que é o tracejado em azul. Aqui, cinza, estão os períodos de recessão que aconteceram nos Estados Unidos, tá? E depois ele mostrou em amarelo o que precede uma recessão. Então, se vocês observarem, o que acontece na recessão é a subida dos juros, chega no momento ele começa a cair. É nesse momento que a recessão vem. Aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui. Percebam que agora que os juros nos Estados Unidos está começando a aumentar. Então, se a gente seguir o padrão passado, o que acontece? É o juro aumentando, em algum momento ele vai fazer um topo no futuro e depois ele recua, tá? Se vocês prestarem atenção na opinião do Larry Ellison, bate com a do Rogers, né? Que a gente vai continuar em alta para depois no futuro a gente ter o efeito tardio da subida dos juros e a recessão, tá? Outra coisa importante, com essa correção dos mercados, que foi uma correção importantíssima, viu, gente? Apesar hoje a queda da Nasdaq está em torno de 20%, do Dow Jones em torno de 10%, e assim vai, as grandes empresas americanas já perderam mais de 3 trilhões de dólares, tá? E aí, vários gestores aqui no Brasil
estão aproveitando essas quedas para aumentar a posição nas grandes ações. Não estão aumentando em todas, estão aumentando em algumas empresas. Agora, esse processo de seleção das ações, ele é muito importante, tá? Então tá aqui, né? Será que a gente vai continuar no mercado de queda ou a gente está preparando o fundo para aumentar? Não dá para responder agora. A gente vai ter que acompanhar o mercado nas próximas 2 semanas para a gente ter essa resposta, tá? O cenário de hoje é o seguinte: a gente está num repique de alta dentro de uma tendência de baixa. Porém, a gente pode ter marcado fundo, o que a gente pode ser confirmado nas próximas semanas. Vamos falar agora um pouquinho de inflação, juros e renda fixa. Bom, então a inflação nos Estados Unidos, ela está forte, mantém num patamar acima de 8, porém, já mostrei isso para vocês, Larry Ellison acredita que a gente está muito perto do topo, e ele até reforçou no canal Stock Charts dessa semana que realmente a inflação nos Estados Unidos está muito perto do pico, o que vai e o que deve recuar nos próximos meses. Tá? Essa é a opinião. A inflação cedendo, aquele aumento da taxa de juros do Fed pode não ser tão grande como se imagina. Tá? No Brasil, a gente acredita também que a gente está muito perto do pico da inflação. Tá? Aqui, Selic em 12,75, deve subir na próxima reunião. No Fed, 0,75 a 1, lá é um range, né, uma faixa, que deve subir nas próximas 2 reuniões 0,5%. Então a gente deve ir para quase 2% nas próximas reuniões do Fed. Tá? Os juros de 10 anos que balizam o mercado teve uma expressiva alta essa semana, de 2,74 para 2,94. Lembrando que há 2, 3 semanas atrás chegou a bater 3,15. Tá? Isso aqui, na minha opinião, a gente fez aquele pico de 3,15, vai dar um recuo, a gente vai voltar a subir esses juros mais para frente. Tá? Hoje a gente vai ver que o mercado americano caiu e o motivo foi isso aqui, né? Foi que saiu a criação de empregos nos Estados Unidos, a estimativa era em torno de 325, veio 390. Então a gente está com desemprego muito baixo nos Estados Unidos, muito perto do pleno emprego, e isso acaba piorando a inflação. Tá? E lembrando que os juros nos Estados Unidos ainda estão negativos. Inflação a 8% e o juro de 10 anos a 3% ainda está negativos em 5%. Tá? Em contrapartida, no Brasil, desde a reunião do Copom, que a gente está em 12,75, a gente está já num juro já positivo, com tendência a melhora nos próximos meses. Tá? Já mostrei isso para vocês. O Luiz Fernando, ele acredita que 13,25, que vai ser o aumento da próxima reunião, provavelmente, já deve seguir o processo inflacionário. Isso aqui eu tenho insistido para vocês porque realmente várias pessoas têm me perguntado e eu acho que é a hora de investir na renda fixa, tá? Tanto no título pré-fixado como nos vinculados à inflação. Então aqui, ó, no dia 13 de maio, eu coloquei aqui, ó, as taxas estavam em torno de 12,60, caíram no final de maio e voltaram a subir agora. Então aquilo que eu sempre falei para vocês, nós estamos perto de um momento de inflexão, o ideal é que você vai comprando aos poucos para garantir essa taxa aqui de 12,63. Eu indico os títulos mais curtos, 2025, porque eles são menos sensíveis à subida da taxa de juros. Por que os títulos caíram, né? A gente viu que caiu nessa semana, né? 736, estava 742. Por quê? Porque os juros subiram. Aumento de juros, caem os preços. Essa é a dinâmica, tá? E por que eu acho que a gente está perto da inflexão? A Selic está muito perto de encerrar o ciclo de alta e os juros longos já encerrou. O pico de juros recente, ele é menor do que do final do ano passado, tá? Bom, gravei essa aula do Tesouro Direto, quem quiser acompanhar, tá? Dá bem legal. E lembrando, né, para a gente manter dinheiro, caixa, né, dinheiro líquido no Brasil tá muito bom, né? A gente está pagando aí 12,75, particularmente a mesmo que o pré-fixado. Lembrando que aqui, o caixa, a gente vai aplicar imposto fixado. Então, se a Selic começar a cair, esse 12,75, que deve ir para 13,25, depois ele vai caindo paulatinamente. Já que, no pré-fixado, essa taxa é garantida. Tá? Como eu acho que os juros vão estabilizar e depois cair, eu acho que vale a pena a gente garantir.
Se a gente não tivesse essa certeza, ou se você não tiver essa certeza, então não faça investimento em pré-fixado. Lembrando que o pré-fixado ele tem que ser uma pequena parte do seu portfólio por ser um título mais arriscado. Vou falar rapidamente de commodity. Continua em alta, mas mais ou menos estáveis, né? Ouro praticamente estável essa semana. O petróleo voltou a subir. Soja caiu um pouquinho e também o trigo caiu um pouquinho. Mas lembrando que esses patamares são patamares muito altos. Peço para aqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, né? Tem muito conteúdo legal lá. Bom, desempenho das bolsas americanas. Então o que aconteceu? Então seguiu o movimento. A gente fez um fundo na semana passada, alta, e aqui a gente ficou mais ou menos estável. O que a gente espera? Aquilo que eu já mostrei para vocês. Um breve recuo para depois voltar a subir e montar um pivô de alta ou testar esse fundo, tá? O que a gente não pode é perder esse fundo. Se perder o fundo, a gente vai continuar a tendência de baixa, tá? Aqui no gráfico semanal, que eu sugeri que a gente deveria estar fazendo fundo, e esse candle de indefinição aqui de hoje, tá? Graficamente, o mais provável é, na próxima semana, a gente tentar subir, né, ou recuar levemente, tá bom? S&P a mesma coisa, né? Rompeu o topo anterior, subiu. O ideal é que recua um pouco na próxima semana para depois voltar a subir. A Nasdaq a mesma coisa, tá? Esse gráfico aqui eu peguei da Empíricos, tá? Uma coisa interessante. Olha lá, aqui é o PL, o preço-lucro da bolsa Nasdaq de longo prazo, desde 2017, tá? Percebam aqui, ó, que a gente fez um pico, chegou a 40 o PL da bolsa, muito cara, né? E aí depois ela veio recuando e agora está em 25. Ou seja, a gente teve um recuo significativo. Porém, olha os fundos anteriores em 22 e pouco menos de 20. Então, pelo PL, apesar da correção significativa, existe ainda espaço para cair um pouco mais, tá? Então vamos lá. Estados Unidos continua na tendência de baixa, porém com repique de alto, e a gente pode estar armando um fundo com uma reversão da tendência. Não dá para a gente falar ainda, tá? O mercado lá fora em alta iria favorecer o Ibov e realmente favoreceu, tá? Gravei esse vídeo, foi ao ar no final do mês passado, ETFs interessantes na Bolsa Brasileira, ficou muito bom, muito legal essa aula, tá? Vamos falar sobre o fluxo estrangeiro, né? Eu estava mostrando para vocês que em abril estava negativo e maio também. Maio chegou a ficar negativo, menos 12. Porém, desde a semana passada, os estrangeiros voltaram a comprar. E no final do mês compraram mais forte. O que era menos 12 ficou menos 7. Então, o fluxo parece que está voltando. Se isso continuar, a gente pode favorecer a alta aqui no Brasil. O dólar, eu tinha comentado que estava perto de fazer um fundo e que realmente fez o fundo nessa semana, tá? Eu realmente acredito, eu compartilho da ideia, né, do Roberto aqui, da Clear, né? Essa faixa de 4,70, 4,80 eu vejo como uma faixa compradora, especialmente para a gente compor nosso portfólio, tá? Porque o estresse da política vai chegar e para ele vê o dólar mais perto de 6 do que de 4. Então, como a gente estaria comprando ali a 4,70, 4,80, seria um bom momento. Já mostrei isso aqui para vocês inúmeras vezes, né? Que a gente vai estar sempre nessa briga, né? Aqui os fatores para alta, que eu acho que vão pesar mais, e aqui os fatores que derrubam o dólar, né? Fluxo estrangeiro para B3 e o carry trade. O que é o carry trade? É o diferencial de juros lá fora, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então o investidor pega empréstimo lá a juro muito baixo e investe no Brasil pagando 12%, tá? Então nós vamos ficar nessa balança aí o dólar. Lá fora, após 2 semanas de queda do dólar índice, essa semana teve uma pequena alta, mas muito tímida. Eu já comentei isso com vocês, qual que era a minha impressão, após tocar o 104, que a gente recuaria por algumas semanas para depois voltar a subir, acompanhando a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, tá? Vou falar agora, para finalizar, da minha perspectiva do Ibov, tá? Situação no curto prazo. Isso aqui é importante, eu já falei e vou reafirmar, as bolsas americanas continuarão ditando o ritmo aqui no Brasil, tá? A bolsa continua com PL muito baixo e várias empresas sinalizando recompra, o que indica que as ações estão baratas.
O mais importante que eu queria frisar para os investidores é que visando o longo prazo, a gente tem muita oportunidade. Mas a gente não pode ficar comprando qualquer coisa, tá? A gente não pode exagerar porque o momento ainda é tenso e diversificar. Eu peguei isso aqui, ó, por exemplo, no Twitter do Cerise, ele comentando, né, que a Gerdau está negociando a 3 vezes lucro, muito baixo, tem um dividend yield, né, o que vai pagar em proventos de 15%, e o controlador anunciando recompra. Tá? Isso aqui indica claramente que a empresa está muito barata. Tá? Não é uma recomendação de investimento, mas para você estudar a empresa com carinho. Então aquilo que a gente falou, né, das empresas que já dão lucro agora, empresas de valor em detrimento com as empresas de crescimento. Tá? Então aqui você tem siderurgia, como eu acabei de falar, mineração, empresas de petróleo, bancos, tá? Mais essas empresas. Tá? E aqui aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é um estudo dos Estados Unidos, aqui no Brasil deve ser semelhante. Lá, há 50 anos, eles seguravam as ações por 8 anos, agora estão segurando metade do ano. A gente tem que aprender a segurar as boas ações por muito tempo. Tá? Já mostrei isso para vocês, né? Aqui, em amarelo, é o desempenho, amarelo-laranja, né, das Big Techs e azul das commodities. Olha que nos últimos anos, olha, as Big Techs subiram fortemente e as commodities caíram. Isso aconteceu lá no passado. O mais provável, segundo esse gráfico, seria o recuo das Big Techs que a gente está vendo e o aumento das commodities. Tá? Então, mais uma vez, a gente privilegiar as ações de crescimento, dentre elas as de commodities. Tá? Esse aqui era o gráfico semanal do Ibov, né? 3 semanas de alta e hoje, nessa semana, a gente fez um candle de dúvida. Tá? O mais provável, como a gente não ainda buscou a resistência, que está em 115 mil, é que a gente busque. Eu vou mostrar isso melhor no Profit. Antes de passar para o Profit, lembrando, né, que nos últimos 5 anos a Bolsa Americana teve um desempenho muito bom e o EWZ, que é um ETF Brasil, caiu muito. Então, a tendência é que esse gap se feche. Por isso que a gente deve ter nos próximos meses e anos um melhor desempenho relativo da Bolsa brasileira em relação à Bolsa americana. Ah, então vou vender tudo nos Estados Unidos? Não. É uma questão de rebalanceamento. Meus livros na Amazon, tá? Vamos passar então para o Profit para a gente finalizar rapidamente. Então vou começar aqui com um gráfico do Dow Jones, tá? Que a gente tinha acabado de falar, né? Então tá ali, o Dow Jones vinha caindo, né? Se a gente colocar aqui, já vem caindo desde janeiro, lá fez um topo em torno de 37 mil pontos. Vem caindo, e agora a gente comentou na semana passada que possivelmente tinha feito um fundo e no repique superou esse topo anterior, que pode ser um primeiro sinal de reversão dessa tendência de baixa. Então o que a gente espera seria andar de lado e subir, ou cair um pouco e subir. Aí a gente voltaria para a tendência de alta. Ou testar o fundo e voltar a subir. Outro cenário positivo. O que a gente não pode é perder esse fundo, porque senão mostra que a tendência de baixa ela vai ser mais longa, tá? Ibovespa, né? Para a gente finalizar, começou a subir em janeiro. Nós fizemos uma longa subida, um recuo, subiu. Fizemos o topo 121 mil pontos no dia 1º de abril e depois a gente caiu fortemente buscando aqui esse fundo em 102. Porém, a partir daí, a gente subiu, recuou e voltou a subir. Inclusive, fez aquele pivô de alta. Eu comentei na análise passada que é um pivô pequeno. O ideal é que a gente tenha um pivô maior. E aqui, olha, pessoal, deixa eu só aumentar aqui. O que a gente fez essa semana? A gente andou de lado. Então, a gente pode continuar andando de lado, fazer um recuo aqui até os 108 mil, que encontra a média móvel e esse topo, para depois voltar a subir. Eu acho que a gente deve buscar os 115 muito em breve. Existe a chance também de buscar os 121 mil pontos. Vai depender do comportamento da Bolsa Americana. A gente está seguindo lá, mas o nosso desempenho está melhor. Mas a gente está seguindo o caminho de lá. Ah, pode cair e perder os 108 mil? Pode. Tá? Eu acho que a gente dificilmente vai perder aqui os 102, 100 mil pontos. Mas a gente pode cair. Tá? Se por acaso no começo da semana que vem a gente cair, prestem atenção no 108,
que pode segurar o mercado para depois levar a 115 ou 121. Ou mesmo a gente já começar a semana em alta, buscando 115. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Encerro aqui a análise. Peço para que vocês dêem um like no vídeo, compartilhem com os amigos para prestigiar o canal e até uma próxima.